Uma boa tarde para vocês. Eu vim fazer esse vídeo aqui para poder falar sobre os sonhos que eu fiquei de contar no vídeo, eu não contei, né? Uma boa tarde para vocês. Vou soltar o sonho para vocês. O sonho que eu prometi no vídeo, eu prometi soltar o sonho para vocês, eu não soltei, eu vou soltar agora. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, uma mulher, um menino e um homem. E nessa casa que nós estava, esse homem, ele ficava assim muito apegado a mim, né? Ele ficava muito apegado a mim. E eu ficava empurrando ele, ele se chegando a mim e eu empurrando ele, né? E a mulher dele estava lá na sala, né? Então, e eu empurrando ele, ele se chegando a mim. E nesse momento que aconteceu isso, né? Tinha dois anjos, na minha casa. Agora eu não sei se ele tá, eu não sei qual era o canto da casa onde ele tá. Sei que tinha dois anjos. E esses dois anjos que estavam lá, né? Ele, na hora que ele viu isso, ele subiu, ele saiu da terra, assim, ele saiu subindo pro céu, voando. Na hora que ele subiu, lá vem Deus, lá vem o Cristo, lá vem Cristo. Ele vinha voado, menino, mas foi de repente. Quando eu vi, ele já estava com a cabeça na cabeça dos anjos, escutando o que os anjos iam falar para ele. Ele já estava já, na hora que o anjo ia subindo, os dois anjos, ele já tinha vindo. Eu peguei um pedacinho dele vindo voando, né? Só que foi tão rápido, eu vi na hora que ele chegou. Na hora que o anjo ia subindo, ele já chegou nos anjos. E é uma velocidade impressionante, a velocidade do Senhor. Ele chegou nos anjos, né? E parou. Mas ele parou do jeito que ele veio voando. Ele parou do jeito que ele... Mas é muito lindo, Senhor. Ele parou do jeito que ele veio voando. Na hora que ele parou, que ele encostou a cabeça junto com a cabeça dos anjos para escutar o que os anjos iam dizer a ele, né? Sobre o meu respeito. Aí, os anjos falou não sei o que pra ele. Aí, né, e eu olhando pra ele, na hora eu olhei pra ele, né, eu vi ele assim, as vestes dele assim, toda branca, resplandecente, né, e era longona assim, é bem bastante grande, né, ela era longona. E na hora que ele escutou o que os anjos tinham falado, ele saiu. É água do óculos. Olha, na hora que ele escutou o que os anjos tinham falado, né, ele saiu, ele veio ao meu encontro, só que ele parou numa certa distância. Ele veio, deu uma parada assim, ele olhou assim bem pra mim. Aí ele olhou assim bem pra mim, né? Só que ele permitiu eu ver só a destra dele, né? Assim, a destra dele e uma parte do olho dele. Ele me permitiu, assim, a parte do olho dele. Ele me permitiu ver a testa e uma parte assim daqui dele, né? Isso aqui tudo ele me permitiu eu ver. Vi os cabelos dele branco como a lã, vi assim a destra dele, né, e vi o olho dele. Coisa mais linda o olho do Senhor. E assim, bem azulzinho mesmo, todo azul, não tinha detalhe, não tem o nosso olho, ele não tem, o nosso olho, né, é branco e preto. Pois então, é todo de uma cor só, o olho do Senhor, como Deus, ele tá desse jeito. Aí na hora que ele chegou, que ele parou. Ele parou, ele olhou assim pra mim. Aí, nesse momento, eu tive medo. Eu saí tangeando assim. Tinha uma galinha com esse pintinho. E eu saí tangeando a galinha tava cheia de pintinho. Eu saí tangeando a galinha. E eu olhei assim pra ele, eu tive medo dele. Porque ele parou, ele olhou assim pra mim. Aí eu tive medo dele. Aí eu me acordei. Esse sonho que eu solto pra vocês. E agora eu vou soltar outro sonho pra vocês que eu prometi, né? Prometi soltar dois sonhos pra vocês. Eu vou soltar o sonho que o Senhor estava em pé em cima da minha cabeça, de uma grande destruição. É sonho de alerta, é o sonho do arrebatamento. Só que Cristo não me mostrou só o momento do arrebatamento, ele me mostrou após o arrebatamento, a destruição que vai ficar na terra. Vocês se preparem. O sexto selo vai ser aberto, com ele vai vir um juízo. Abrir o sexto selo vai ser um juízo sobre toda a humanidade. Por isso que eu prego com vocês o arrependimento, que vocês se arrependam, vocês peçam perdão a quem que tem de pedir, vocês se reconciliem, porque muitas pessoas vão ser tiradas da terra. Nesse dia que vai abrir o sexto selo, vai ser terrível. Por isso que eu digo a vocês, né? Fora o que vai acontecer logo aí, né? É a peste que vai vir, né, então. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês? Vou soltar o sonho e vou conversar um pouquinho com vocês, falando mesmo, né? Sem, assim, claro que é as coisas da Bíblia, né? Mas assim, sem tá lendo, entendeu? Mas falando das coisas de Deus, né? O que eu tenho pra dizer pra vocês? Vou soltar o sonho, depois eu falo pra vocês. Ó,
Eu sonhei que eu vinha de um canto. Esse sonho também era para me soltar Santas Escrituras. Esse que eu vou soltar agora para me soltar Santas Escrituras. Eu vou soltar. Eu sonhei que eu vinha chegando de um canto. Na primeira casa da esquina, eu entrei. Nessa casa, na hora que eu entrei, tava meus 2 dias. Eu falei com ele e saí pra fora. Na hora que eu cheguei, tava tudo normal. Tudo normal. Rua normal, casa normal. As casas, tudo normal. Tudo normal. Não tinha ninguém no meio da rua, não. Na hora que eu cheguei. E na hora que eu saí pra fora, eu vi tudo destruído. Tudo destruído. Uma destruição enorme de grande. Uma destruição grande mesmo. E naquele momento da destruição, no momento da destruição, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. Quando eu vi a destruição enorme de grande, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. Quando eu propus assim, vai, cadê o Senhor? Que eu só vi os 3 anjos, vi o Senhor, assim, cadê o Senhor? Na hora que eu arribo a minha cabeça, o Senhor tá em pé, em cima da minha cabeça. Jesus tá em pé, em cima da minha cabeça. Eu acho assim, faltava assim um pouquinho pra ele encostar a sandália dele na minha cabeça. Quando eu olhei pra cima, eu vi as bordas do vestido do Senhor. Porque o Senhor, como rei, o Senhor se veste. O Senhor, como rei, não, o Senhor é rei. O Senhor, ele estava vestido igualmente, eu vi no sonho do arrebatamento, do mesmo jeito, com as mesmas vestes. E... Linda, passa só a esponja porque eu tô gravando, amor. Passa só a esponja que eu tô gravando. É por causa que deve ser isso aqui e deixou tudo bem. Aí, ó, quando eu vi ele assim em cima da minha cabeça, né? Aí eu peguei... Na hora que eu vi ele em cima da minha cabeça, né, eu peguei isso assim, eu fiquei para pregar o evangelho. Eu pensei desse jeito, mas eu vou falar logo para vocês que no sonho o ratinho era morrido, eu não sabia, né? Porque, né, a gente não vai saber, né, então. E eu falei, foi isso, entendeu? Mas eu entendi também o porquê que eu tinha falado isso, ó. Aí, naquele momento ali, eu peguei isso assim, eu chamei o meu filho mais velho, assim, de onde é que é o meu filho mais velho ali veio. Na hora que ele chegou, ele já foi logo se prostrando perante a ele, né? Ele tava em cima da minha cabeça, e eu em pé, e ele em pé em cima de mim, na minha cabeça. Nos ares, né? Glória a Deus. E na hora que o meu filho viu ele, já foi logo se prostrando perante a ele. O outro mais novo acompanhou, foi se prostrando perante a ele também. Aí, na hora que ele se prostrou perante a ele, aí eu peguei e disse assim, né? Por meu filho que tava de joelho perante a ele, eu peguei e disse assim, olha, agora não há mais tempo, em instante ele vai sumir aí. Eu falei desse jeito para meus filhos, no sonho. Aí, na hora que eu tirei a vista do meu filho, eu botei a vista para 2 anjos que iam descendo do céu, 2 anjos. Um era com a lavareda medonha de fogo. Na hora que o anjo desceu, que botou o pé no chão, já foi logo subir uma lavareda medonha de fogo, branca. E o outro anjo desceu lá nos matos secos, pé de mato seco lá. Ele desceu. Aí, na hora que eu tirei a vista desses anjos, eu coloquei a vista lá pro canto onde eu tava. Quando eu olhei pro canto onde eu tava, eu não vi mais nada. Aquele canto já não existia mais nada. Eu não via mais pessoa, eu não via mais nada. Eu vi um homem subindo daquela destruição pro céu. Um homem. Ele tava de calça, ele tava de blusa, ele tava subindo ao céu. A destruição enorme de grande. Eu só vi uma pessoa subindo pro céu. Aí eu fiquei pensando, cadê as outras pessoas, né? Pra onde foi que as outras pessoas foram? Eu fiquei imaginando quando eu me acordei, porque eu não vi as outras pessoas, pra onde foi que elas foram? Eu só vi um subindo pro céu. Tenho certeza que esse homem, ele servia a Deus em espírito, tem verdade, entendeu? Na hora que o Senhor veio, o Senhor levou ele, entendeu? Aí o que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu vou continuar o sonho. Na hora que eu vi esse homem subindo pro céu, a cor do corpo dele era diferente, não era mais como a cor do nosso corpo aqui na Terra, não. Era corpo, mas não era corpo igualmente do nosso, era corpo celeste. E na hora que eu tirei a vista desse homem, eu já tava na porta do ônibus todo amarelo. Amarelo por dentro, amarelo por fora. Quando eu falo nisso, já me lembro do cavaleiro amarelo que tem no livro do Apocalipse. É porque eu tô falando, já tô faltando logo os detalhes. Aí, ó, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Quando eu vi esse ônibus, eu tava na porta desse ônibus amarelo, por dentro e por fora. Eu entrei, fui lá pra frente, onde tá o motorista. Tava o motorista, uma mulher e um menino. Quando eu cheguei lá na frente, que tava o motorista, eu peguei, né? Olhei pra frente e só vi água. Era muita água, mas era tanto da água, mas tanta da água. Aí eu peguei e disse assim. Quando cheguei, era uma pista, né? Era uma pista. E lá na frente tinha uma curva com uma correnteza. E o ônibus passando por cima. O ônibus passando por cima. O ônibus não, vocês me perdoam, a água passando por cima. A água passava por cima da pista. Vocês me perdoam quando eu falo errado. A pista, lá na frente tinha uma curva e uma correnteza da água passando por cima da pista, forte. E a água cobria a pista. E o ônibus, né,
para passar. O ônibus foi e passou. O motorista, quando chegou lá no canto, o motorista foi, se garantiu, nós chegamos lá no canto determinado. Quando chegou no canto determinado, nós descemos do ônibus. Quando nós descemos do ônibus, eu peguei nas minhas mãos umas folhinhas verdes, que era para fazer o chá para esse menino que tinha descido do ônibus passando mal. Desceu eu, a mulher, o motorista e o menino. 4 pessoas do ônibus. Então, na hora que desceu, nós do ônibus, era 4 pessoas. Então, na hora que o motorista desceu, que nós descemos do ônibus, o último a descer foi o motorista. Na hora que o motorista desceu, aí ele pegou uma cadeira, se sentou e ele ficou bem à vontade. Aqui atrás era uma mesa, era uma casa, uma mesa, cadeira, tava esperando gente, né? E na hora que ele se pegou a cadeira, que encostou na parede e se sentou, ele ficou bem à vontade. E ele começou a beber, Mas ele bebeu muito. A mulher que tinha descido, ele começou a dar bebida a ele começou a beber, mas ele bebeu muito. Na hora que ele bebeu, aí, né, eu peguei e fiquei angustiada, porque nos meus pensamentos, no sonho, eu ainda ia voltar pro canto da destruição, pelo mesmo lugar. E eu pensei logo assim, o motorista bebendo assim, nós não pode ter certeza que vamos morrer. O meu pensamento era esse, eu me acordei angustiada, eu chorei muito nesse dia. Por quê? Porque eu vi que aquela grande destruição, né, os meus filhos se salvaram, porque eu não vi eles subindo pro céu. Por isso que eu digo a vocês, tem que temer ao Senhor, tem que temer o Senhor. Temos que obedecer, fazer de tudo para nós não perder a nossa salvação, porque além dessa vida aqui, existe uma vida para todo sempre. O homem só é para morrer uma vez. Morreu uma vez, pronto, segue-se para o juízo. Vai ser julgado. Por isso que eu sempre falo para o povo, arrependei-vos, aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário e confessa o Senhor e caminha com o Senhor, porque o Senhor está vindo. O Senhor está vindo para a terra para buscar nós. O Senhor está vindo para a terra para vir buscar nós. É tempo das pessoas se alertar. Não é tempo mais de brincadeira, de brincar de ser crente, de brincar de servir a Deus, não. É tempo das pessoas estar com vigilância, porque o Senhor está voltando. Para buscar as 5 virgens prudentes e também 5 loucas vai ser deixada para trás, né? Pessoas que são desobedientes. E também vai ser o quê? Além dessas loucas ser deixadas para trás, ainda vai ser outros tirados para pagar um alto preço, né? É o que eu tenho para dizer para vocês, vigiai, Jesus está voltando. Vou soltar o quê? O versículo das Santas Escrituras, porque quando eu sonhei esse sonho, Jesus mandou eu soltar esse versículo, é ele que eu vou soltar para vocês, bora? Quando eu me acordei desse sonho, até o versículo quem mandou soltar foi o Senhor. O Senhor disse assim, solta esse versículo. Quando eu vi o versículo que era para soltar, que era igual o sonho, eu comecei a chorar. Eu disse assim, Senhor, eu não aguento não. Eu não aguento fazer o vídeo não. Aí eu disse assim, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor me confortou. Aí pronto, eu já faço o vídeo, né, normal. Mas antes eu chorava muito, porque eu vi o que aconteceu, né. Pronto, tá aqui, ó. Foi esse livro que o Senhor mandou eu soltar no dia. Foi aqui que o Senhor mandou eu soltar no dia que eu tive esse sonho. E eu chorando, eu disse, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo fazer o vídeo do jeito que eu tô. Aí o Senhor me confortou. Aí pronto, eu faço o vídeo normal. Mas é terrível. A gente vê, né, que as pessoas, o quê? Por desobediência, por teimosia, acaba perdendo o que tem pra ganhar, né? Ó. Quando eu li esse título dessa parábola, chega, né? Então, é o que eu vou ler para vocês. Sofonias 1. Sofonias 1 tá na Bíblia, Sofonia 1. E o versículo 14. Falando do dia do Senhor. Vai ser um dia terrível. Ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Está muito perto mesmo. E se apressa muito. Amarga é o dia. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente, tá vendo? A voz do dia do Senhor vai ser terrível. Clamará ali o valentão, né, vai clamar, pedir misericórdia ao Senhor. Aquele dia será um dia de indignação. Por quê? Porque vão perder as pessoas que amam. Tá aqui, de repente sumiu, entendeu? E as criancinhas que são tudo do reino do céu? Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Então, você já sabe, né? Por isso que eu digo a vocês, é papaizinha, mamãezinha,
aceita Jesus, começa a caminhar, porque vai vir por aí o Senhor é nosso Pai. Ele tem todo o domínio sobre nós, ó. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Tá vendo o dia do Senhor? Por isso que quando eu solto o sonho do arrebatamento para vocês, eu solto aqueles versículos e falo que o sol vai escurecer. Esse é o dia do Senhor. Você está vendo como é que vai ser? Dias de treva e de escuridão. É dia, não é dias não. É um dia, é dia. É dia de treva, tá? Esse dia, né? Dia de treva, de escuridão. E de tensas trevas. Eu li o versículo 14, li o 15, agora eu vou ler o 16, o último. Dia de trombeta, dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Você está vendo? Contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Então, o Senhor, né? Esse dia está se aproximando, vai ser aberto o sexto selo. Mas antes disso, o Senhor tira o povo dele da terra. Por isso que vai ser em instante. Ele vai arrebatar a igreja. Em instante o povo já está lá nos ares com o meu Senhor. Glória a Deus, vai ser maravilhoso, né? A gente vê o nosso Senhor poder o que? Abraçar, né? Glória a Deus, vai ser maravilhoso, né? Então, eu almejo esse dia. Tá certo que o Senhor diz que tá temendo, né? No versículo que eu raçotei no versículo que eu raçotei para vocês. O Senhor disse que tá temendo esse dia. Por que o Senhor tá temendo? Por causa das coisas que vai de acontecer. Vocês pensam que o Senhor não tem misericórdia do povo que vai ficar na terra? Tem. Das desobedientes? Tem. Por isso que eu digo a vocês. Essas pessoas que ficar, teme ao Senhor. Guarda a tua salvação, não se marca, porque dias terríveis virão. Mas vocês se lembram que o Senhor é fiel para cumprir toda a palavra dele. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Vai se cumprir. Após o arrebatamento, segue pouquinho tempo para o final de todas as coisas, entendeu? Para que se cumpra toda a Santa Escritura, falta pouquinho. E é esse 2 sonhos que eu queria soltar para vocês, né? Ainda vou soltar mais um agora. Vou emendar. Ó. Eu tive esse sonho também, foi de dezembro, foi ou novembro, dezembro. Eu também tive esses 3 sonhos que eu vou soltar pra vocês. O que tá vindo na minha mente, eu vou soltar pra vocês. Eu vou soltar logo um que tá direto vindo na minha mente. Eu sonhei que eu tava num canto, tinha um homem mais eu. E esse homem tava ajeitando os fios de energia, parece que não tava funcionando não, tava com algum problema. E ele tava ajeitando, eu via ele assim, ele subia no banco, né? Ele tava lá em cima ajeitando o fio da energia. E eu olhando assim pra ele ajeitando os fios da energia. E ele ajeitando os fios da energia, caía. Ele ajeitando lá, caiu uns fiapozinhos. Eu tava com uma roupa vermelha aqui em cima e tava com uma saia branca, uma roupa vermelha e saia branca. E na hora que eu tava lá embaixo, ele lá ajeitando, né? Caía das mãos dele, ele agitando a energia, caía das mãos dele, assim, como fosse fiasco, assim, da energia caindo na minha saia. Caiu mesmo na minha saia. E a minha saia branquinha, e o que tava caindo era... Não tem uns esmalte que eles são cheios de brilho, era do mesmo jeito. E eu passava assim a mão e eu tentava tirar, e eu tentando, e ele lá ajeitando lá a energia e caindo na minha saia, entendeu? Esse negócio, né? Das mãos dele, ele ajeitando o fio da energia cai na minha saia. A minha saia branquinha e eu passando a mão pra tirar, né? E lá pingando, fazer ela pingar umas gotinhas lá de cima na minha saia. E eu vendo aqui dali, eu fiquei angustiada, que eu fiquei tentando tirar e eu me acordei. Agora eu vou passar para outro sonho pra vocês. Olha, eu sonhei que eu tava na minha rede. Dormindo. E o meu espírito estava assim alto. E eu me via na rede dormindo. E quando eu olhava para mim, eu me via que eu saía da rede. Eu transpassava o telhado. Eu passava o telhado. Só que na hora que eu tava passando o telhado,
eu tava sumindo. Eu passei o telhado, eu tava transpassando o telhado, mas eu tava desaparecendo. O meu corpo tava ficando invisível, eu olhando o meu corpo invisível, tava ficando invisível. E as minhas vestes estavam tava do jeito das vestes da mulher dessa primeira casa, que o Senhor pegou ela lá na última casa, o Senhor pegou. Não tem um sonho que eu solto pra vocês das casas? Que ele pegou uma mulher e colocou lá na frente dessa casa, do mesmo jeito eu tava com a roupa dessa mulher. Era a mesma roupa. Isso eu sei que eu passava o telhado. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Na hora que eu passei o telhado, né? Eu me acordei. Eu me acordei já, né? Porque a gente... É mesmo que, assim, é real, né? Então, é um sonho de uma coisa que a gente, né? Aí eu me acordei. Soltei 2 sonhos, né? Agora eu vou soltar mais outro pra vocês. Esse é de uma grande explosão. Olha, eu sonhei que eu tava bem alta nos ares. Eu tava assim, bem alta mesmo. E da onde eu tava, eu via a terra. Na hora que eu olhava pra terra, eu me via na rede deitada, dormindo. E eu olhando pra terra, eu vi uma explosão que teve muito grande debaixo da terra. Um estrondo, teve assim, um estrondo. Na hora que teve o estrondo, a terra, onde teve o estrondo, a terra se rachou. A terra se abriu e se rachou, né? Que ela se abriu e se rachou, saiu um vapor, uma onda de energia debaixo da terra, que ela veio assim, veio assim, mas ela veio muito larga. Na hora que ela passou por mim na rede, eu morri. E eu lá do Ares, da onde eu tava, eu me via na rede, na hora que ela passou por mim, eu morri. Aí eu me acordei. Tudo isso é sonho de quê? É sonho para as pessoas se preparem. Se prepare porque Cristo está voltando. Tem algo para acontecer na face da terra. Deixa eu soltar o último sonho para vocês. Esse aqui o Senhor está pedindo para me soltar e eu vou soltar. Por quê? Porque tem muitas vezes eu me esqueço. Que é para mim não me esquecer. Eu solto para vocês, eu não me esqueço, entendeu? Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando numa casa. E eu passava a parte das de manhã. E eu saía para almoçar. Quando eu voltava, eu já tinha perdido o horário para mim voltar a trabalhar. Eu chegava lá atrasada, eu fazia só experimentar a roupa. E eu vi que dava. Na hora que eu vi que dava em mim, aí já passava pra noite. Aí eu já vinha da igreja do Senhor, de algum templo dele, não sei de qual era a igreja. Só sei que eu vinha de algum canto à noite. E com certeza que eu só saía à noite para a igreja do Senhor. Eu vinha de um templo dele. Na hora que eu vinha do templo dele, né, eu vinha andando no meio do beco. Quando eu chego no meio do beco, vinha carro ou era moto atrás de mim. E nesse momento que veio, o carro ou moto atrás de mim, eu vinha mesmo no meio do beco. Na hora que, na minha frente, apareceu um homem num cavalo voado mesmo, assim, voado assim que não dava nem pra ver, tá entendendo? Tão voado o homem vinha. Aí eu peguei e saí do meio pra ele passar, né, que ele vinha voado. Aí eu saí do meio. Na hora que eu saí do meio, quando eu olho, o homem já tava lá no chão, brigando com o outro. Um que vinha atrás de mim, eu não tinha visto esse homem. E na hora que ele tava brigando lá com o homem no chão, eu cheguei lá pertinho dele, puxei o que tava em cima. O outro que tava lá no chão, ele tava com os braços assim, protegendo a cabeça. E o que tava em cima tava batendo a cabeça dele. O que tava em cima, eu tenho certeza absoluta que era o meu Senhor. Porque eu cheguei lá e peguei ele assim, puxei. E ele não tem uns corpos igualmente o nosso corpo, são completamente diferentes, o corpo deles. E na hora que ele fez isso, né, que ele pegou, que eu peguei ele, que eu puxei ele, aí eu saí andando com ele, né, saí com ele, eu fui pra um canto, mas quando eu cheguei nesse canto, ele começou a beber. Esse aqui ele bebeu tanto, mas ele bebeu assim mesmo que, como é que eu quero dizer? Fia fechar ali, fecha a máquina, senão vai derramar. Tu já fechou? Já fechou. Já. Aí, na hora que ele tava lá bebendo, eu peguei e olhei assim, ele tá bebendo muito, eu vou tirar ele daqui. Não, ele vai pra aquele cantinho onde ele brigou. O meu pensamento era esse. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei ele, coloquei ele nas minhas costas e trouxe ele e coloquei ele na frente da minha casa. Tinha uma pedra, eu coloquei lá sentadinho. Na hora que eu coloquei ele sentado lá, ele fez assim, né? Aí eu disse, ele vai cair, ele vai se machucar. Eu vou ficar aqui do lado dele. Aí eu fiquei lá do lado do Senhor. Aí eu me acordei. Aí eu vou soltar Santas Escrituras referente a esse sonho. É bem rapidinho, um instante. Pronto, tá aqui. Sobre o homem no cavalo. Vou soltar pra vocês sobre o homem no cavalo que bebeu. Por quê? Porque ele é o Senhor. Ó. No Apocalipse. Apocalipse 19, o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você está vendo?
Glória a Deus. Julga e peleja com justiça, né? Por isso que ele veio, né? Com certeza que ele não vinha atrás de mim, eu não tinha visto ele. Mas o Senhor já tinha visto, né? Então, ele vinha pra fazer mal. Por quê? Porque eu ando nas igrejas fazendo a vontade do Senhor. O inimigo tem um ódio medonho. Então, e ele queria fazer o que? Com certeza ele vinha atrás de mim, era pra fazer alguma coisa, né? E o Senhor viu. E o Senhor veio ao meu encontro e pelejou por mim com justiça. Por isso que eu vi que o Senhor chegou no cavalo voado e brigou com ele, né? Então, tá aqui escrito, ó. E o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? É o Senhor, pois então. E julga e peleja com justiça. Por isso que o Senhor estava o quê? Fazendo justiça. Agora embora para a parte que o Senhor bebe, que o Senhor... Cadê? Ah. Pronto, tá aqui. Vou soltar para vocês, ó. E disse-lhe, desejo muito comer... É Lucas 22. E o versículo 15, vou até o versículo 18. Por quê? Porque o Senhor bebeu. Por que o Senhor bebeu? Porque é a ceia do Senhor. O Senhor chama as pessoas para participar da ceia, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Até que ela se cumpra, o Senhor que não ceiou mais. A última ceia do Senhor foi aqui na terra, com os 12 discípulos dele. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse... Você está vendo como o Senhor bebeu, ó? E então, o versículo 17, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e reparti o entre vós, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Até que ele tire o reino dele da terra, o Senhor ainda não ceou. O Senhor vai cear agora, entendeu? O Senhor deixou no versículo 16 e no versículo 17 garantido que o Senhor vai cear agora, no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, o Senhor ceia. É isso, por isso que eu já em 2 sonhos que eu vi que o Senhor bebeu. Nesse outro primeiro, no sonho dessa grande destruição, o motorista que me levou, ele não bebeu? Pois então, ele é o Senhor. E também, nesse agora também, o homem no cavalo que bebeu é o Senhor. Por quê? Porque é a ceia do Senhor. O Senhor vai vir buscar o povo, mas quando o Senhor terminar o trabalho dele, é o último dia de trabalho dele na face da terra, né? Porque o Espírito Santo vai-se embora. Então, aí o Senhor vai beber. Vai cear com todos nós, né? Glória a Deus, vai ser maravilhoso, né? Então, olha, encerrei para vocês, soltei o sonho, soltei as Santas Escrituras, tudo direitinho, para que não haja dúvida, não haja incredulidade. E o Senhor tá vindo nos buscar na terra. Te prepara. Olha, tá vindo por aí um grande juízo. O 6º selo vai ser aberto no dia da vinda do Senhor. Vai ser um dia de quê? Um dia de juízo. Juízo sobre toda a humanidade. Vigiai vocês o caminho de vocês. Porque vai ser terrível. Vai ser terrível. Vai ser dia de angústia, dia de alvoroço, dia de destruição. Olha, entreguei para vocês, viu? Fui. No livro do Apocalipse 6 e o versículo 12, tem falando sobre o 6º selo aberto, que vai ser os mesmos sinais do 6º selo aberto, é o mesmo sinal da vinda do Senhor, é só vocês meditarem. Pega aí Mateus 24 e pega aí Apocalipse, que vocês vão ver que é a mesma coisa, viu? Olha, entreguei pra vocês, viu? Fui.